Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje, né, a gente fez uma breve introdução, né, era mais uma chamada para essa nova série que a gente vai estar fazendo, que é, né, depois da apresentação que nós fizemos aí do beabá do osciloscópio, né, conforme prometido, a gente está fazendo uma breve introdução aqui do que vai ser, né, o nosso beabá dos geradores de sinais, tá? Então a gente começa dizendo o seguinte, tá? Geradores de sinais, geradores de funções, geradores de áudio, geradores de RF, né? Todos esses dispositivos, né, eles são usados para criar ou injetar sinais elétricos em circuito, né? Mas eles diferem, tá? Um dos outros, né, significativamente, né, em sua finalidade, precisão, faixa de frequência, tipo de ondas, né, que eles podem produzir. O que a gente vai fazer, né, é um resumo, né, das principais funções e as principais diferenças, né, de cada tipo de gerador desse, né? A gente ouve muito o termo em banca, meu gerador de sinais, meu gerador de funções, meu gerador de áudio, meu gerador de RF. O termo, né, gerador de sinais, né, muitas vezes, né, um termo guarda-chuva, né, vamos chamar assim de... Ele abrange todos eles, né? Pois todos esses aparelhos, né, que eu comentei, eles geram algum tipo de sinal, perfeito? O gerador de sinais, tá, ou gerador de funções, como queiram, né, é um instrumento de bancada, né, que ele atua como uma fonte de estímulo, tá? Enquanto o multímetro, o osciloscópio mede, né, o que já existe no circuito, né, o gerador de sinais ele cria um sinal elétrico controlado, né, controlado, manipulado, parametrizado, né, para que a gente vê, para que a gente consiga ver, né, como esse sinal reage, tá, no circuito, né, ou seja, como é que ele se comporta dentro do circuito. Então, sua principal função é simular condições, né, reais de operação, né, como música, tá, no caso de áudio, né, a gente já tá, por exemplo, um sinal de 1 kHz, né, um sinal de 400 Hz, um pulso digital, tá, em informática, né, ou a gente gerar, né, uma portadora modulada, por exemplo, né, num rádio, tá, em RF, né. Os tipos, né, gente, de ondas, tá, mais conhecidas, vamos dizer assim, né, eu vou falando, né, e vou colocando a figura no canto, né, algumas informações que eu for colocando, eu vou colocando sempre no canto do vídeo aí, tá, no canto aqui em cima, assim, direito, eu vou colocando imagens seguras para a gente poder explicar melhor, né? Então, as principais ondas geradas, né, e a maioria dos geradores, ele tem no mínimo o seguinte, né, a onda senoidal. É usada para testar sinais de áudio, né, amplificadores, rádio, medir distorção, tá? Sinal quadrado, tá? Essencial para circuitos digitais, né? Tempo de resposta, clock, PWM, tá? A gente vai fazer isso com onda quadrada. Triangular ou dente de serra, né? Comum para testar linearidade, amplificador, circuito de varredura. E ondas arbitrárias, tá? Alguns modelos, né, mais avançados permitem, né, a gente desenhar a forma de onda que a gente quer, né, uma forma de onda personalizada. Então, gente, né, esses são os principais sinais gerados, né? A gente tem um gerador de sinais que a gente fez, né, algum tempo atrás. Eu vou até deixar o link na descrição. Era um gerador de sinais, tá, muito simples, né? Ele é baseado no CI XR2206, né? Então ele gerava basicamente quadrado, triangular, senoidal, tá? Tinha um controle de faixas de frequência, né? Tinha um controle de amplitude, né? E basicamente era isso, né? Um gerador de sinais básicos, né? Para uma bancada, né? Então nessa série, o que a gente vai estar realmente vendo, né? A gente vai começar eu vou estar mostrando daqui a pouco alguns dos que eu tenho aqui, algumas imagens dos que a gente tem. A gente vai começar com bem básico que eu tenho aqui, né? Mas a gente vai explorar todas as funções dele, né?
Então, num vídeo, por exemplo, eu vou pegar um gerador de sinais que eu tenho e vou explorar os sinais dele, né? Depois, no outro vídeo, a gente vai fazer alguma prática, tá? Aliada àquilo lá. Tem muita coisa que a gente já fez aqui na bancada, que a gente faz aqui na bancada, né? Muitos vídeos que nós fizemos, que a gente praticamente usa o gerador de sinais, tá? Então, a gente vai estar falando, né, especificamente de um gerador que eu tenho aqui, não posso falar de todos, né? Porque existe uma infinidade de tipos e modelos no mercado, mas a gente vai tentar explorar o máximo possível, tá ok? Vamos lá para mais informações que eu tenho aqui para passar para vocês. Bom, então a gente vai começar o seguinte, onde é que é utilizado o gerador de sinais? Tá? Então eu tenho uma frase aqui, eu vou até colocar ela aí no vídeo, quero que vocês guardem bastante, né? Na prática, o gerador de sinais ele é um parceiro inseparável do osciloscópio, tá? Enquanto o gerador aplica um sinal na entrada ou numa parte do circuito, o osciloscópio mostra, né, como é que ele sai na outra ponta, né? Então a entrada do amplificador, eu injeto o sinal na entrada do amplificador, eu vou ver como é que fica lá na saída. Então não adianta nada ter um gerador de sinais se eu não tenho um osciloscópio para que eu possa ver esse sinal. Então eles são parceiros inseparáveis, tá? Eu gero um sinal, né? Eu não vejo esse sinal sendo gerado na tela, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhum gerador que tenha, entre aspas, um osciloscópio que mostre em tempo real como é que está aquele sinal. Então, muitos geradores, né? Um exemplo, né? Esse gerador de RF que eu tenho aqui, tá? Ele é analógico, ele é antigo, né? Adoro equipamentos antigos, né? Vou até colocar uma foto dele aí para vocês verem melhor aí. Mas é o seguinte, eu vou ajustar aqui, eu vou bem próximo do que eu quero. Eu quero ver a frequência exata e a forma de onda exata. Quero ver só a frequência. Aí eu uso um frequencímetro para medir a saída, para saber exatamente quanto tá. Eu quero ver a forma de onda. Então eu preciso de um osciloscópio para ver como essa forma de onda está saindo, tá? Então, aonde eu posso já usar o gerador de sinais, né? Por exemplo, manutenção de equipamento, rádios e amplificadores. Então, se você tem um amplificador que está saindo som distorcido, por exemplo, então você injeta, né, uma onda senoidal limpa, né, na entrada, bem pura, né, o máximo de sinal possível. Para isso, você tem um gerador de áudio, tá? Eu vou explicar as diferenças que esses equipamentos têm, né? Então, eu vou injetar uma onda senoidal limpa na entrada. E aí eu vou seguindo, tá, esse sinal com o osciloscópio, tá, ou com o seguidor de sinais, né, até a gente ver exatamente em que parte do amplificador esse sinal começa a deformar, começa a distorcer. Então, a partir dali eu tenho um problema, tá? Então, um exemplo de manutenção em equipamentos de rádio. Calibração de receptores, tá? De receptores de radiofrequência, AM, FM. Então, um exemplo, no caso do FM, para me ajustar a separação dos canais, né, de forma profissional, a gente vai utilizar um gerador de sinais de RF, tá? A gente tem aqui, né, o Junjing, né, vou estar mostrando, tem a foto dele aí, tá? Que é um gerador mais profissional, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui o elenco, a gente tem o líder, né? Vou estar mostrando as fotos aí para vocês, né? Mas eu tenho um mais profissional. Eu particularmente adoro equipamentos analógicos, né? Mas a gente tem um mais profissional aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Separação de canais, né, do FM estéreo. A gente precisa de um gerador de sinais, né, que simule a transmissão estéreo perfeita e que eu consiga separar, por exemplo, canal direito e canal esquerdo, né? Assim você não depende da qualidade, né, instável de uma emissora de rádio comercial para fazer o ajuste. Então, o gerador de RF, por exemplo, ele vai simular uma estação, né, emissora de AM, FM, né, seja qual for o tipo de sinal. Então ele vai gerar sinais em condições de laboratório para que a gente possa fazer teste, tá? Ele também é usado, por exemplo, em desenvolvimento, né, e projetos, né? Projetistas, por exemplo, usam o gerador, né, para estressar a componente, né? Por exemplo, teste de frequência, né? Ver até que frequência um filtro deixa passar um sinal. Por exemplo, eu faço um filtro passa alto, passa baixa, né, passa faixa, rejeita faixa. Então existem, né, geradores de sinais de funções que fazem, né, o chamado sweep ou sweeper, né, ou varredura. Ele varre uma determinada faixa de frequência e a gente vai acompanhar, mais uma vez, o nosso velho querido osciloscópio, acompanhar como é que se comporta
a passagem da frequência dentro de um determinado filtro. Por exemplo, simulação de sensor, tá? O osciloscópio é muito usado também na área automotiva, tá, gente? Então, por exemplo, para simular o sinal de um sensor de rotação de motor, para testar um painel de carro, um módulo de injeção eletrônica, né? Então você vai ter um gerador de sinal específico para aquele tipo de aplicação, tá? Eu não tenho nada específico aqui para essa área, né? Não é a minha área, né? Mas e para o que a gente está fazendo agora, tá? Educação e treinamento, tá? É uma ferramenta padrão, né? Para a gente ensinar como é que filtro, capacitor, indutor se comporta, né? Quando a gente muda o sinal, né? E a frequência desse sinal. Então, muitas vezes a gente vai fazer algum tipo de circuito, por exemplo, um capacitor. A gente sabe que o capacitor não passa, né, corrente contínua, só alternada, né? O que é alternada? É um sinal gerado pelo meu gerador de sinais ou funções, né? Então, por exemplo, como é que ele se comporta com uma onda quadrada? Como é que ele se comporta com uma onda senoidal? Como é que ele se comporta com uma onda triangular? Então, é isso que a gente vai ver, né, nas práticas, né, de aplicações que a gente vai fazer, tá ok? Bom, principais diferenças, tá? Vou mostrar algumas figuras e vou falar um pouco, né, do que a gente tem aqui, do que a gente vai trabalhar, tá? Geradores de sinal, tá? Ou Signal Generator, tá? Muitas vezes vocês vão ver a abreviatura, né, a abreviação de SG, que nada mais é do que Signal Generator, tá? O termo gerador de sinais, né, é frequentemente usado, vamos dizer assim, genericamente, né? Mas em um contexto histórico, né, ou se referindo a equipamentos mais antigos, ele pode significar um gerador de funções que só faz ondas senoidais e quadradas, né? Então eu vou mostrar para vocês aí, né, algumas figuras aí antigas, tá? Esse gerador de sinais aí muito antigo, tá? Da Hitkit, né? Eram kits que eram vendidos, né? Isso lá em 1900 e qualquer coisa, né? Depois a gente vê aí um Eico, tá? Também bastante antigo, né? Depois a gente vê esse outro aqui, tá? Que eu não me lembro a marca, tá? Também muito antigo, né? Muito bonito, né? Eu particularmente sou apaixonado por esses equipamentos antigos, né? Esse outro aqui, tá? Antigo também, vocês podem ver que são poucas, né? Os botões, as funções, né? E os recursos que ele tem, tá? E aí eu vou mostrar, né, alguns aqui que eu tenho, né, antigo, né? O mais antigo que eu tenho é esse Ford Ram, tá? Vamos ver, tentar ver aqui, ó. Ele é bem antigo, tá? Não sei se eu consigo colocar o máximo possível aqui na câmera, né? Mas mais de longe aqui, vamos lá. Tá? Ele é bem antigo, é bem amarelado, tá? Esse praticamente foi o primeiro gerador de sinais que eu tive, né? Pode ver que ele não tem mostrador nenhum, né? Ele não tem nenhuma, vou tentar virar um pouco mais a câmera aqui. Ele não tem um recurso adicional, tá? A traseira dele, tá? Praticamente só tem uma conexão, né? Desculpe a imagem aí, tá, gente? E a gente tem coisas mais modernas, né? Como esses da foto que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Esse Minipa, né? Ele é um MFG 4221 com bastante recursos, né? Eu tenho esse aqui, ó, que é o Unity UTG 962E, eu já usei bastante ele aqui na bancada com vocês, tá? Esse aqui ele é digital, tá? Ele tem um visor, né, com muita informação, né? Algumas saídas aí, ó. Ele é bem compacto, tá? Bem simplesinho aqui a arquitetura dele, mas com muito recurso, tá? É um outro que a gente vai ver também, né? A gente tem geradores, deixa eu pegar aqui para não derrubar, geradores de RF, tá? Os antigos, né? Adoro esses antigos aqui. Esse aqui é um líder, tá? Ele é um LSG17, tá? Ele sempre está na bancada aqui com a gente, tá? É um que eu gosto bastante também. Adoro equipamentos analógicos, né? Ele tem um ajuste bem suave aqui, tá? É um outro que a gente vai ver também, certo? Mas a gente vai começar mesmo, tá? Com um Top Word, tá? Ele tem, eu vou mostrar a figura aí também, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui o máximo possível dele, tá? A gente vai começar com esse aqui. Ele tem um visorzinho aqui, tá? Que ajuda a gente a ver as frequências, né? Ele tem recursos razoáveis, tá? A gente vai começar por ele, tá?
Ele tem algumas entradas aqui atrás, a gente vai explicar o que são, né, para que servem essas entradas, tá? O gerador de funções, né, cria formas de ondas básicas, repetitivas, né, é mais versátil, né, como um laboratório. Senoidal, quadrada, triangular, dente de serra, ondas arbitrárias, a gente vai ver o que são ondas arbitrárias, né. O gerador de áudio, tá? Ele tá bem no canto aqui da bancada ali, eu vou estar mostrando só uma figura, tá? Não é exatamente a posição que eu queria mostrar aqui, mas eu vou mostrar a foto dele aí no canto, tá? Ele é um Struterm, tá? Esse é um gerador de áudio, tá? Eu tenho um outro também, mais antigo um pouco, vou estar mostrando para vocês a foto dele aí, né? E geradores RF, né? Esse que eu acabei de mostrar, né? O gerador de áudio, tá? Ele é específico para trabalhar dentro da faixa audível humana, né? Que é de 20 Hz a 20 kHz, né? E ele tem a capacidade de gerar sinais de baixíssima distorção, né? E ele tem uma característica interessante, né? Enquanto a maioria dos geradores de sinais tem saídas, né, em 50 ohms, a saída dele de geradores de áudio em geral é de 600 ohms, tá? A gente vai explicar o porquê essa diferença, né, das impedâncias, né? Existem aparelhos, né, que nem esse aqui, que a gente consegue ajustar o famoso High-Z, né, a alta impedância de saída. Mas a gente vai estar explicando tudo isso aí. E por último, né, uma coisa que a gente gosta muito aqui, que são os geradores de RF, né? Ele cria sinais, né, de radiofrequência. A gente fala RF, mas o que é RF? É radiofrequência. São frequências mais altas, né, ou micro-ondas, né? São essenciais para testar sistemas de comunicação, né, sem fio, acima de 100 kHz, né, estendendo até a faixa de GHz. E a característica de você ter uma onda portadora e aplicar modulações a ela. Então é isso, pessoal, tá? Então a gente resume aqui essa breve introdução que a gente vai fazer, né? Já na próxima quarta-feira a gente já começa a trabalhar, né? Conforme eu falei para vocês, com o nosso Top Word, né? Top Word, tá? Ele é um Digital Sweep Function Generator 8120, tá? Ele é um equipamento muito bom, tá? Comprei bem baratinho aí no Mercado Livre, tá? Existe alguns à venda lá ainda, né? Mas é um gerador que cobre bastante aplicação para a bancada, tá? A gente vai começar por ele, né? Mostrar as principais funções, tá? Funções que tem nele, tem outros, né? Evidentemente que você pega aquilo lá com menos funções, depois você pega um desse aqui, ele tem muito mais recursos, mas tudo que está lá tem aqui, no mínimo tem aqui, entendeu? E outros geradores mais avançados, tá ok? Então, se você não é inscrito no canal, tá? Faça sua inscrição. Quando fizer a inscrição, não esquece de marcar o sininho para receber as notificações e deixe aí o seu like, tá? Conforme eu fiz um comentário aí no vídeo que eu fiz da virada do ano, então eu estou fazendo esses vídeos, gente, que é para poder ajudar, né, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, né, a entender o uso dos equipamentos, né, a entender para que servem os equipamentos. Não adianta ter um osciloscópio bonito, um gerador de funções bonito, né, uma estação de solda bonita, uma fonte bonita e não aproveitar o máximo de recursos, né, porque afinal de contas os equipamentos não são, né, entre aspas, aí, baratos, né. Então a gente tem que fazer valer tudo aquilo que a gente investiu nele, tirar o máximo, né, de proveito daqueles equipamentos. Então, volto a dizer, a gente precisa primeiro, né, conhecer a eletrônica, conhecer os componentes, estudar os circuitos, né? Aí sim, como é que eu vejo tudo que está acontecendo? A eletricidade é uma coisa que a gente não vê, né? Como é que a gente consegue ver isso? Através dos instrumentos que a gente tem na bancada. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Grande abraço, fique com Deus e até, né, o próximo vídeo aí na próxima quarta-feira, né, com o nosso primeiro realmente episódio aí, já mexendo aí com nossos geradores de sinais.